Documento apresentado para o encerramento da COP30 irrita dirigentes de vários países por não prever o fim dos combustíveis fósseis. Direção dos Correios aprova plano para enfrentar a crise, prevendo o fechamento de agências e muitas demissões. INSS começou a exigir biometria para liberar novos benefícios a quem está em uma fila de quase 3 milhões de pessoas. 8 policiais são indiciados pela execução do ex-diretor-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, a mando do PCC. Pedida a prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos mesmo condenado pela participação na trama golpista. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta plano de paz prevendo que a Ucrânia libere alguns territórios para a Rússia. E cientistas de Roraima encontram evidências de que os dinossauros viveram na Amazônia. E a já não tão pequena Nura, a primeira ursa polar que nasceu na América do Sul, faz aniversário de 1 ano no Zoológico de São Paulo, exibindo um corpo bem definido. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A presidência da COP30 apresentou o esboço sem qualquer referência à redução de combustíveis fósseis. O rascunho do texto final ignorou o carvão, o petróleo e o gás natural. Sem esse plano, 29 países pediram revisão imediata do texto, criticando a ausência de qualquer referência aos maiores poluentes. Os novos rascunhos da COP30 foram divulgados na madrugada desta sexta-feira em Belém e geraram forte reação entre delegações e organizações ambientais. Os documentos deixaram de fora qualquer menção ao fim dos combustíveis fósseis, tema tratado como prioridade desde o início da conferência. Os textos foram publicados após a retomada das negociações, suspensas na quinta-feira por causa de um incêndio na área azul da COP. A versão divulgada reúne diferentes temas do chamado Multirão, bloco criado para tratar de assuntos mais complexos que estavam fora da agenda original. Entre eles estão financiamento climático, adaptação, mecanismos de mercado de carbono e transição energética. Esta última, que incluía a proposta de um mapa global para a redução gradual de combustíveis fósseis, acabou sendo retirada. A presidência da COP e o governo brasileiro haviam defendido que o texto apresentasse um roteiro mínimo para essa transição. A primeira versão, ainda nesta semana, mencionava esse plano como 2 possibilidades, sendo encontros técnicos e reuniões ministeriais. Mas as negociações elas não avançaram e o trecho ele saiu do novo rascunho. Agora, o documento apenas reconhece que a transição para diminuir emissões é inevitável sem indicar caminhos ou prazos. A retirada gerou críticas de países como França, Alemanha, Reino Unido, Colômbia e Bélgica e enviaram uma carta conjunta afirmando que não apoiam um resultado final sem um mapa do caminho para abandonar combustíveis fósseis. Organizações ambientais classificaram o pacote como insuficiente e cobraram que o texto ele seja devolvido para revisão. Outros rascunhos divulgados tratam de temas como transição justa, que reforça a necessidade de apoio financeiro e capacitação para países em desenvolvimento, mitigação com foco em ampliar ações nessa década, adaptação que alerta para o baixo volume de recursos disponíveis e perdas e danos, que detalha avanços no fundo criado para apoiar países mais vulneráveis. Também houve críticas de municípios que participam da coalizão C40, que defendem maior presença de governos locais nas decisões climáticas da COP. Os textos ainda serão submetidos às plenárias e podem ser rejeitados ou alterados até todos os países chegarem a um consenso. A expectativa é que a versão final dos documentos seja anunciada até o encerramento da COP30. A presença de temas sensíveis e também disputas políticas devem manter conversas intensas até os últimos momentos da conferência.
A cidade de Salvador ultrapassou a média de chuva esperada para todo o mês de novembro. Pelo menos 100 ocorrências foram registradas em apenas 24 horas. Alagamentos, desabamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. O bairro de Sussuarana foi um dos mais afetados. As ruas viraram verdadeiros rios e o muro de uma escola municipal desabou, atingindo 2 carros que estavam estacionados. No total, caíram 10 milímetros de água em alguns bairros de Salvador. A chuva foi tão intensa que, segundo a Defesa Civil, o volume em outros locais foi de 80 milímetros em apenas 1 hora. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse que pensa em acionar a Defesa Civil Nacional caso seja necessário. Quase 350 cidades do estado ainda estão com alerta laranja para chuvas fortes. O Ministério Público de São Paulo denunciou 8 investigados pelo homicídio do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Ele foi executado no litoral paulista, a mando do alto escalão do PCC, como vingança por sua atuação contra o crime organizado. De acordo com o documento, a execução do ex-delegado-geral foi encomenda pela alta cúpula do 1º Comando da capital, em resposta à sua atuação de 40 anos contra a facção. O planejamento começou em março deste ano, com o roubo de veículos, aquisição de armamentos e definição de imóveis para apoio logístico. No dia do crime, os executores emboscaram a vítima na saída da prefeitura de Praia Grande, efetuando dezenas de disparos com fuzis. Após a execução, os criminosos atearam fogo em um dos veículos utilizados e se dispersaram. Inicialmente, havia suspeita de que a morte teria relação com a função que Rui Ferraz Fontes ocupou como secretário de administração de Praia Grande, no litoral de São Paulo, mas a tese não foi mencionada pelo Ministério Público. A denúncia acatou a conclusão da Polícia Civil sobre a motivação do crime. Um dos envolvidos no crime morreu no curso das investigações ao resistir à prisão. O ex-delegado Rui Ferraz ingressou na Polícia Civil no início dos anos 1980 e trabalhou em unidades estratégicas, como o DEIC. No início dos anos 2000, passou a divulgar parte da estrutura do PCC. Liderou em 2006 o indiciamento de vários da facção, incluindo Marcos Camacho, o Marcola. Desde 2019, a Sintonia Geral determinou a morte de Rui Ferraz Fontes. Um relatório policial citado na denúncia revelou uma carta manuscrita, apreendida naquele ano, na qual a liderança da facção cobrou a morte de alguns agentes públicos, dentre eles do delegado. Os suspeitos foram denunciados por homicídio qualificado, 2 tentativas de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, favorecimento pessoal e por integrar organização criminosa armada. Os traficantes do Rio de Janeiro decidiram intensificar a utilização das redes sociais para ampliar os negócios, principalmente com o jogo de apostas ilegais. Traficantes de facções criminosas do Rio de Janeiro têm utilizado redes sociais para exibir rotina armada, ostentar itens de luxo e divulgar plataformas de apostas ilegais. Perfis ligados ao crime mostram vídeos de confrontos na mata, ameaças a rivais e propaganda de bets clandestinas que vêm sendo monitoradas pelas forças de segurança do Estado. Investigações da Polícia Civil apontam que sites de apostas são usados pelos grupos como forma de lavar dinheiro e ampliar a estrutura financeira das quadrilhas. Os agentes também apuram tentativas de legalização de empresas para mascarar a origem dos recursos. Além disso, há registros de golpes virtuais. Em um dos casos, uma vítima relatou ter tido dados bancários capturados após acessar um link de uma plataforma não autorizada, resultando em um empréstimo fraudulento de cerca de R$9 mil feito no nome dela. Segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, só no primeiro semestre deste ano foram encerradas as contas de 45 empresas que operavam no mercado irregular de apostas. No mesmo período, 112 páginas de influenciadores e 140
146 publicações foram removidas das redes sociais por promoverem atividades ilegais. Apesar do monitoramento constante, integrantes das facções continuam ativos online e parte desse material ajudou a polícia a identificar suspeitos mortos na mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão no mês de outubro. Além das exibições relacionadas ao tráfico, os perfis também servem para divulgar festas, bailes funks e homenagens a integrantes mortos, além de ostentar motocicletas, roupas e maços de dinheiro. A Meta, responsável pelo Instagram, afirma que proíbe o uso de plataformas para promover ou glorificar atividades criminosas e diz remover conteúdos e contas que violem as próprias políticas. E a seguir, direção dos Correios aprova plano para enfrentar a crise, prevendo o fechamento de agências e muitas demissões. E o INSS começou a exigir biometria para liberar novos benefícios a quem está em uma fila de quase 3 milhões de pessoas. O anúncio do governo dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% aplicada a produtos exportados pelo Brasil trouxe alívio para parte dos produtos do agronegócio, indústria e outros setores. O governo brasileiro disse que vai continuar tentando derrubar as taxas para o restante dos produtos nacionais. O governo dos Estados Unidos retirou a tarifa adicional de 40% que vinha sendo aplicada a uma lista de produtos brasileiros desde julho. A decisão foi publicada pela Casa Branca e tem efeito retroativo a 13 de novembro, data do encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio em Washington. A medida beneficia principalmente itens do agronegócio, como carne bovina, café, cacau, frutas frescas e processadas, além de açaí, especiarias, raízes, sucos e parte dos fertilizantes. Segundo a alfândega norte-americana, empresas dos Estados Unidos que pagaram a sobretaxa nos últimos meses poderão pedir reembolso. Outros grupos de produtos, como máquinas, veículos, autopeças, aços, químicos, têxteis e calçados, continuam sujeitos à tarifa extra. O Itamaraty informou que as negociações para retirar as demais cobranças continuam. O presidente Lula classificou a medida como um passo na direção certa. Ele afirmou que o avanço ocorreu após conversas diretas com Donald Trump e destacou que o diálogo seguirá tendo como referência a soberania e o interesse dos trabalhadores e do setor produtivo brasileiro. Quando o presidente dos Estados Unidos tomou a decisão de fazer a supertaxação no mundo inteiro, todo mundo entra em crise. Todo mundo fica nervoso. E eu não costumo tomar decisão quando eu estou com 39 graus de febre. Eu espero a febre baixar. Porque se você tomar com a febre muito alta, você vai cometer erros. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. Nas redes sociais, em mensagem divulgada ao lado de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, Lula afirmou que a decisão melhora o ambiente entre os dois países e pode abrir espaço para resolver outras pendências, como as sanções aplicadas a autoridades brasileiras, entre elas o ministro Alexandre de Moraes. No campo diplomático, a chancelaria ressaltou que a revogação parcial das tarifas surgiu após uma série de encontros bilaterais nas últimas semanas. O governo brasileiro também registrou que a data escolhida para aplicar a retroatividade coincide com o último compromisso oficial entre Mauro Vieira e Marco Rubio. O Ministério da Agricultura avalia que a decisão devolve competitividade ao agro brasileiro e reforça a retomada do diálogo institucional entre Brasília e Washington. A pasta afirma que ainda há pontos pendentes, mas que o impacto imediato para produtores e exportadores já é considerado relevante. Entidades do setor, como a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, afirmaram que a reversão fortalece a estabilidade das regras comerciais e abre espaço para ampliar mercados. Já representantes regionais do setor de carnes pediram cautela, afirmando que ainda será preciso acompanhar a reação do mercado internacional antes de revisar projeções. Lembrando que os Estados Unidos é um país muito relevante para o nosso país, tá? É o país segundo maior comprador de carne do Brasil. Tá? Agora, é muito cedo para nós sabermos qual é o impacto.
até porque nas próximas semanas, dia 26, nós teremos uma reunião na China, onde a China quer colocar, chama-se salvaguarda. Tá? O que é isso? Ela quer colocar uma taxação sobre os produtos brasileiros e quer colocar cota. Tá? Então isso pode mexer grande com o mercado, tá? Muito grande. A China hoje é o maior comprador nosso, e se isso acontecer, dá uma balançada enorme no nosso mercado. Então é muito cedo para nós falarmos, olha, a retirada da taxação dos Estados Unidos vai aquecer o mercado, vai mudar o mercado. É cedo. Lógico que vai ter mudanças, mas nós vamos depender muito agora da próxima reunião da salvaguarda na China, semana que vem, para sabermos qual o rumo do mercado. Com a medida, parte das cargas represadas desde julho deve retomar o fluxo normal nas próximas semanas, enquanto continuam as negociações para eliminar as tarifas que permanecem em vigor. O mercado financeiro terminou a semana em um ambiente de muita especulação. No caso do dólar, pesou o medo do que a inteligência artificial poderá fazer no futuro com a vida das pessoas. E na Bolsa, a expectativa é de que o Banco Central dos Estados Unidos poderá baixar a taxa de juros no mês que vem. O dólar subiu 1,18%, cotado em R$ 5,40. E a Bolsa de Valores caiu 0,39%, aos 154.770 pontos. A direção dos Correios aprovou um plano para enfrentar a crise financeira que afeta a estatal. Para equilibrar as contas, a ideia é vender imóveis e incentivar a demissão voluntária dos funcionários e pedir dinheiro emprestado. Com a aprovação do plano de reestruturação, os Correios definiram como uma das principais metas conseguir um empréstimo de 20 bilhões de reais junto ao setor bancário. No primeiro semestre deste ano, os Correios apresentaram um déficit expressivo de 4 bilhões e 400 milhões de reais. O valor é maior do que o rombo referente a todo o ano de 2024, quando o prejuízo ficou em pouco mais de 2 bilhões de reais. A monetização de ativos imóveis da estatal pode render até 1,5 bilhão de reais, de acordo com o plano apresentado. Em relação à eliminação de pontos de atendimentos para pessoas com saldo negativo, que hoje compõem a rede dos Correios, a empresa prevê reduzir até 1.000 pontos em todo o país. Atualmente, cerca de 10 mil unidades de atendimento estão na lista de ativos da companhia. Além do programa de demissão voluntária de funcionários dos Correios, os servidores também terão seus custos com planos de saúde reformulados. A empresa diz que também vai atrás do cumprimento de suas obrigações, com 100% dos seus fornecedores, além da modernização e readequação do modelo operacional e infraestrutura tecnológica. Além disso, os Correios consideram a possibilidade de realizar fusões, aquisições ou outros tipos de reorganizações de sociedades com outras empresas. Esse é um dos modelos de reestruturação da estatal. Os Correios esperam que, com o avanço da readequação financeira, possam reduzir o déficit da operação em 2026 e voltar a ter algum lucro em 2027. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para derrubar a tese da revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. A revisão significa incluir no cálculo do benefício todos os descontos feitos antes de 1994, quando foi implantado o Plano Real, o que aumenta o valor de parte dos benefícios. O STF chegou a permitir o mecanismo e muitos aposentados que entraram com a ação tiveram reajuste, mas agora os ministros voltaram atrás e informaram que aqueles que já receberam não precisarão devolver o dinheiro. A estimativa do governo é que a revisão da vida toda custaria 580 bilhões de reais aos cofres da Previdência. A partir de hoje, quem conseguir um benefício do INSS terá que fazer biometria para liberar o pagamento. A nova medida é para provar que não houve irregularidade no processo. Enquanto isso, a fila aumenta. Hoje, o INSS tem quase 3 milhões de requerimentos para analisar. É o maior número da história. A fala do presidente Lula aconteceu no início de seu terceiro mandato na presidência. E de lá para cá, houve uma alta de 132% na fila dos benefícios desde então.
Em janeiro de 2023, havia pouco mais de 1 milhão de pedidos aguardando análise. Em um ano, a alta foi de quase 50%. O INSS diz que, apesar da fila estar em alta, o tempo médio para a análise dos benefícios caiu. Para tentar diminuir as filas de pedidos de aposentadoria, pensões e demais benefícios, o Instituto criou um comitê interno para monitorar, avaliar e propor soluções. O comitê foi criado em um momento em que o volume de novos requerimentos cresce de forma acelerada. Em agosto, a fila estava a pouco mais de 2 milhões e 600 pedidos. Em setembro, esse número saltou para quase 2 milhões e 800 mil. Os dados divulgados mostraram que a maioria desses processos podem ser resolvidos diretamente pelo INSS. Os demais dependem da pendência externas, como documentos não apresentados, perícias medidas ou análises do setor de tecnologia do Instituto. Dos quase 3 milhões na fila, pouco mais de 800 mil aguardam a liberação do BPC, benefício de prestação continuada, que é dado a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência pobres. Primeiro eu quero saber se a fila é porque não tem dinheiro para pagar os aposentados, por isso que demora. A segunda eu quero saber se é falta de funcionário, porque nós já provamos uma vez que a gente pode zerar a fila para benefício, para auxílio natalidade, auxílio maternidade, para aposentadoria, para perícia médica. A gente conseguiu zerar tudo isso. Então eu tenho uma reunião essa semana para discutir qual é o problema que está acontecendo, que as filas têm por volta de 1 milhão e 900 mil pessoas. Não há nenhuma explicação, a não ser, eu não posso aposentar porque não tenho dinheiro para pagar. Em meio ao caos que vive o INSS e o aumento da fila, o Instituto anunciou mudanças no sistema para solicitar novos benefícios. Agora, os pedidos deverão ser feitos por meio de biometria, para assim combater tentativas de fraudes. Para quem já recebe benefícios, a mudança não será aplicada. Nos casos em que se fizer necessária a atualização biométrica, o próprio INSS entrará em contato com o beneficiário por meio de um comunicado individual. E a seguir, pedida a prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos mesmo condenado pela participação na trama golpista. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta plano de paz, prevendo que a Ucrânia libere alguns territórios para a Rússia. Cerca de 3 horas depois do presidente Lula anunciar o nome de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou que colocará em votação uma pauta bomba para o governo. O projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde. Pelo Senado, o presidente Davi Alcolumbre, horas depois de Lula oficializar a indicação de Jorge Messias, decisão que contrariou Alcolumbre, decidiu pautar para a próxima terça-feira um projeto que pode gerar impacto bilionário nas contas públicas. O projeto regulamenta a aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, garantindo integralidade e paridade para quem cumprir os requisitos. A proposta é tratada como uma correção histórica pelo Senado, mas tem potencial de custo elevado, tema que já gerou atrito entre Executivo e Legislativo durante a tramitação de uma PEC semelhante aprovada pela Câmara em outubro. A escolha de Messias para o STF desagradou Davi Alcolumbre e abriu ruídos na relação com o líder do governo, Jacques Wagner. A Associação dos Juízes Federais divulgou nota em que reconhece a experiência técnica do advogado-geral e afirma que ele reúne condições para contribuir com o trabalho do Supremo caso seja aprovado. O presidente Lula também publicou mensagens destacando a confiança no trabalho de Messias e afirmando que a escolha leva em conta a experiência acumulada na defesa do Estado Democrático de Direito. Depois de ter o nome anunciado, Jorge Messias afirmou que recebe a indicação com senso de responsabilidade e que, se confirmado pelo Senado, pretende atuar com dedicação e respeito às funções do tribunal. A estratégia do governo inclui a atuação direta do líder Jacques Wagner, que vai coordenar o diálogo com bancadas de centro e oposição moderada, num esforço para reduzir resistências após votações apertadas
recentes, como a recondução do procurador-geral Paulo Gonet. Messias pretende procurar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Rodrigo Pacheco, que era cotado para a vaga e teria demonstrado desconforto com a escolha. A articulação deve incluir encontros individuais, visita a gabinetes e reuniões reservadas com lideranças partidárias. Um dos principais movimentos será a aproximação com a bancada evangélica. Messias, que é cristão, tem presença frequente em eventos religiosos, contará com o apoio da senadora Elisiane Gama e atuará para ampliar o diálogo com parlamentares do segmento e com a bancada feminina. O governo vê a simpatia desse grupo como uma oportunidade para reduzir resistências e ampliar a base de apoio para a votação secreta no plenário. A avaliação interna é que o perfil técnico, o discurso moderado e a identidade religiosa podem facilitar o caminho do indicado num momento em que o Planalto busca fortalecer a influência no Supremo e aproximar Lula de setores historicamente distantes do PT. A expectativa no Congresso é que a sabatina mantenha o rito tradicional, mas já há avaliação de que a votação ela pode ser mais apertada do que em indicações anteriores. Isso porque setores da base de apoio do senador Rodrigo Pacheco, que também era citado como possível indicado, demonstraram resistência ao nome escolhido pelo Executivo. Jorge Messias construiu uma carreira na administração pública federal e reúne experiências em áreas jurídicas do Executivo. Ele já atuou como consultor no Senado, assessorou a Presidência da República em assuntos legais, passou pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e foi procurador do Banco Central. Desde 2007 é procurador da Fazenda Nacional. Formado pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor pela Universidade de Brasília, desenvolveu estudos sobre governança pública e o papel institucional da Advocacia Geral da União. Messias é considerado uma figura de confiança dentro do governo e mantém ligação direta com o presidente Lula desde os primeiros mandatos do petista. Com 45 anos, poderá permanecer na corte por cerca de 3 décadas se tiver o nome aprovado pelo Senado. Com a indicação formalizada, inicia-se o trâmite previsto na Constituição. O nome é enviado ao Senado, onde o presidente da Casa encaminha o processo à Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ escolhe um relator e conduz a sabatina, na qual o indicado responde a questionamentos sobre trajetória, atuação jurídica e entendimento constitucional. Depois da sabatina, o relatório segue para a votação. A aprovação exige maioria absoluta, sendo 41 votos favoráveis entre os 81 senadores. Somente após essa etapa, o parecer retorna ao Executivo, que publica o decreto de nomeação no Diário Oficial. A partir daí, o Supremo agenda a cerimônia de posse. Esta será a terceira indicação de Lula ao STF desde 2023. Antes de Messias, o presidente indicou Cristiano Zanin e Flávio Dino, ambos aprovados pelo Senado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele possa cumprir a pena de 27 anos em prisão domiciliar. Além da idade de 70 anos do ex-presidente, os advogados alegam que um regime fechado poderá causar graves riscos à saúde de Bolsonaro, com possibilidade até de morte. Em setembro, a primeira turma do STF considerou o ex-presidente culpado de ter agido para impedir a posse do presidente Lula. A defesa pretende, no entanto, apresentar novos recursos para apelar da sentença de prisão contra Bolsonaro por liderar uma tentativa de golpe de Estado em 2022. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão preventiva do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 16 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, o parlamentar viajou de maneira clandestina aos Estados Unidos. O deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A condenação acontece na mesma ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, o parlamentar não poderia ter deixado o Brasil. De acordo com a investigação, o deputado federal está vivendo em um condomínio de luxo na cidade de North Miami. A Polícia Federal aponta que o parlamentar pode ter deixado o país de forma clandestina ainda em setembro, no mesmo período que o Supremo Tribunal Federal julgava o núcleo central da tentativa de golpe de Estado.
O deputado federal viajou de avião do Rio de Janeiro até Boa Vista, capital de Roraima, e dali teria seguido por uma estrada até a fronteira norte, possivelmente rumo à Venezuela ou à Guiana, utilizando um carro alugado. A suspeita ganhou força após registros internos mostrarem que Alexandre Ramagem não comunicou à Câmara dos Deputados sobre o deslocamento internacional, o que é obrigatório para parlamentares com restrições judiciais. Além disso, agentes federais questionaram a frequência de Ramagem na Câmara dos Deputados, até com voto registrado no PL antifacção. Contudo, o deputado apresentou atestados médicos, o primeiro de 1 mês e depois de 2 meses. Recentemente, o PSOL e o STF enviaram o ofício à Polícia Federal para pedir a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem. A possível fuga de Ramagem não é a primeira. Ela se soma a outros casos recentes de deputados que saíram do país em meio a investigações e ações do Supremo Tribunal Federal. Os mais conhecidos é de Marcos Duval e Carla Zambelli. O Banco Central foi alertado durante vários anos sobre a suspeita de fraudes praticadas pelo Banco Master, liquidado esta semana. E o presidente da instituição, Daniel Vorcaro, vai continuar preso pelo menos durante este fim de semana. Em poucas horas, o Banco Master passou do anúncio de compra pela Fictor Holding Financeira para a decretação da liquidação extrajudicial pelo Banco Central. A liquidação do Banco Master expôs uma ferida que já vinha sendo ignorada há muito tempo no sistema previdenciário público brasileiro, mesmo diante de sintomas claros de fragilidade da instituição. O Banco Master possuía uma estratégia de captação de recursos considerada arriscada, pois oferecia certificado de depósito bancário com taxas muito acima das praticadas por outras instituições, atraindo investidores com base na proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Dessa forma, a instituição foi sustentada por ativos de baixa liquidez, como empresas em dificuldade. O diretor da empresa, Daniel Vorcaro, iniciou a busca por um comprador para controlar a crise, mas foi barrado pelo Banco Central. Poucas horas depois, a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, que tentava deixar o país em um avião particular. Além disso, foi encontrado mais de 1,5 milhão na casa de um dos investigados durante a operação que mirou a venda de títulos de créditos falsos do Master. Outros 3 diretores também foram detidos. O Banco Central encerrou as atividades do banco por 120 dias e uma das determinações foi a devolução dos recursos. O Fundo Garantidor de Crédito não definiu um prazo definitivo. O caso ainda será debatido, levando em consideração o impacto e a preservação da captação do fundo. O presidente Donald Trump deu 1 semana de prazo para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dizer se aceita o plano que ele propôs para acabar com uma guerra que começou há mais de 3 anos. A ideia é simples: haverá paz e, em troca, a Rússia ganhará cidades ucranianas e retornará ao G8. O plano de paz, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra Rússia-Ucrânia, prevê uma série de mudanças significativas em 28 pontos. O documento foi elaborado de forma sigilosa por representantes do governo Trump e do Kremlin, o que abriria caminhos para a reintegração do presidente russo, Vladimir Putin, à cena diplomática global e para o retorno de Moscou ao G8. Ainda inclui a limitação das forças armadas ucranianas. Pelo plano, o exército da Ucrânia seria reduzido dos atuais 900 mil militares para no máximo 600 mil. Kiev ainda ficaria proibida de buscar uma entrada na OTAN e não poderia receber em seu território tropas lideradas pelo Reino Unido. O documento dedicou apenas uma linha às chamadas garantias de segurança à Ucrânia, mas sem detalhes. Kiev também perderia o direito de possuir mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos em território russo, como Moscou e São Petersburgo. Aeronaves estrangeiras em missão de apoio teriam de operar a partir da Polônia. O plano reconhece a Crimeia como território russo. O mesmo valeria para as regiões de Donetsk e Luhansk. O russo ainda voltaria a ser considerado um idioma oficial. Outro ponto central é o retorno da Rússia na economia global, com as sanções sendo retiradas. A proposta prevê ainda um amplo acordo econômico entre Rússia e Estados Unidos, incluindo projetos conjuntos de extração de terras raras no Ártico. Os Estados Unidos ficariam com metade dos lucros envolvidos na reconstrução da Ucrânia.
O presidente Donald Trump deu até o dia 27 de novembro para a decisão ucraniana. Em um vídeo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país vive um dos momentos mais difíceis de sua história ao avaliar o plano. De acordo com ele, Kiev vai trabalhar com calma com os Estados Unidos e outros aliados para tomar uma decisão. Líderes da França, Alemanha e Reino Unido demonstram apoio à Ucrânia e também vão ajudar na decisão. Os 3 países europeus divulgaram notas com conteúdos similares, fazendo sinalizações contrárias ao envolvimento de Washington no processo de paz. Um avião de caça da Força Aérea da Índia caiu enquanto fazia um voo de demonstração para o público que participava do Dubai Air Show. O piloto perdeu o controle da aeronave e tentou aterrissar, mas o avião explodiu logo ao tocar no solo. Segundo os organizadores, o piloto não conseguiu sair do avião a tempo e morreu na queda. Uma fumaça preta tomou conta do aeroporto internacional Al Maktoum, o segundo maior de Dubai, que sediava o evento, e imediatamente sirenes de evacuação foram acionadas no local. O local do acidente fica longe da área reservada ao público e equipes de emergência rapidamente apagaram as chamas. Em nota oficial, a Força Aérea Indiana lamentou profundamente a perda e declarou apoio à família do piloto. Ao mesmo tempo, informou que será instaurado um conselho de inquérito para poder apurar o que causou a queda da aeronave. 1h30 depois do que aconteceu, os bombeiros ainda trabalhavam. Mesmo assim, as atividades do show aéreo foram retomadas. E a seguir, cientistas de Roraima encontram evidências de que há 100 milhões de anos os dinossauros viveram na Amazônia. E a já não tão pequena Nur, a primeira ursa polar que nasceu na América do Sul, faz aniversário de 1 ano no Zoológico de São Paulo, exibindo um corpo bem definido. Uma lei polêmica vai entrar em vigor no ano que vem. As pessoas terão que pagar para entrar na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Uma espécie de pedágio para os turistas. A partir de janeiro de 2026, turistas que visitarem Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, passarão a pagar uma nova taxa municipal. A medida valerá tanto para a área continental quanto para a região insular, que inclui Ilha Grande, o destino mais procurado do município. O valor varia de acordo com o local visitado e o período de permanência. Pelo novo modelo, visitantes que ficarem até 7 dias em Ilha Grande terão que pagar R$ 95. O acesso à ilha, feito exclusivamente por embarcações como lanchas e traineiras, permanece inalterado, mas a taxa deverá ser quitada antes do embarque ou no momento estabelecido pela futura empresa responsável pela operação. O anúncio provocou reação imediata de moradores, comerciantes e representantes do setor hoteleiro de Ilha Grande, que temem queda no movimento turístico e encarecimento da estadia. Eles afirmam que a cobrança pode fazer com que visitantes escolham outros destinos do litoral brasileiro. A gestão do prefeito Cláudio Ferretti defende a iniciativa, alegando que os recursos serão aplicados em ações de preservação ambiental, saneamento básico, segurança e melhoria de serviços públicos voltados a moradores e turistas. O processo de licitação para definir a empresa que administrará a cobrança ainda está em fase de elaboração e os detalhes sobre formas de pagamento e fiscalização serão divulgados posteriormente. A lei que institui a taxa prevê isenção para moradores de Angra e parentes de até 2º grau, além de crianças até 12 anos e pessoas acima de 60 anos. Turistas que comprarem pacotes até 31 de dezembro de 2025 com viagem marcada até julho de 2026 também não serão cobrados. A prefeitura destaca que a prática é adotada em outros destinos populares, como Jericoacoara e Fernando de Noronha. Um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo foi vendido por cerca de 54 milhões de dólares, o equivalente a quase 300 milhões de reais, em um leilão de Nova York. A venda estabeleceu um novo recorde para uma obra de arte feita por uma mulher.
O valor foi estimado inicialmente entre 40 e 60 milhões de dólares, o equivalente a 213 e 320 milhões de reais, respectivamente. A pintura mostra a Frida Kahlo adormecida, enquanto um esqueleto sorridente envolto em dinamite repousa sobre o dossel da cama. A obra provém de uma coleção privada e está entre os poucos trabalhos da artista que permanecem fora do México, onde sua produção é declarada patrimônio artístico, o que significa que as pinturas não podem ser vendidas para o exterior, seja pública ou privada. A casa de leilões em Nova York ainda não identificou o comprador. O autorretrato El Sueno de 1940 foi vendido por 54 milhões e 700 mil dólares. O valor supera o recorde anterior, que pertencia a Jinson Weed, White Flower, de Georgia O'Keeffe, vendida em 2014 por 44 bilhões de dólares, o que equivale a 237 milhões de reais. Especialistas debatem o caráter cultural da venda e há preocupação de que o quadro, exposto publicamente pela última vez em 1990, possa novamente desaparecer do circuito público. Por conta disso, os museus de Nova York, Londres e Bruxelas já solicitaram empréstimo para futuras exposições. O Ministério da Saúde e a Advocacia Geral da União notificaram a Meta, responsável pelo Instagram e Facebook, para que sejam retiradas as postagens de alguns médicos. Eles são contra a vacinação e, por isso, assustam as pessoas. Em troca, oferecem tratamentos falsos pelas redes sociais. O Ministério da Saúde constatou que os médicos Roberto Ceballos, Francisco Cardoso e Paulo Porto de Melo, todos filiados ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, difundiram informações falsas dizendo que não existe uma síndrome pós-spike causada pela vacina. Spike é uma proteína presente no SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Spikeopatia seria causada por vacinas de RNA mensageiro sem respaldo nenhum científico, além de oferecer tratamentos de detox vacinal de alto custo e a venda de cursos em redes sociais com tom alarmista. As vacinas de RNA mensageiro estimulam o corpo a produzir a proteína spike para ensinar o sistema imunológico a reagir contra ela, provocando a destruição do vírus em caso de infecção. Estudos confirmaram a segurança e a eficácia dos imunizantes. Em nota técnica do órgão, esses médicos anti-vacina se enquadram como charlatanismo ao prometer cura por meios não reconhecidos, como crime de publicidade enganosa ou abusiva na forma de código de defesa do consumidor. A nota diz ainda que tais conteúdos não se fundamentam em evidências consistentes sobre segurança ou eficácia vacinal, recorrendo à seleção e enviesada de estudos preliminares e à omissão de contexto metodológico. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chegou a anunciar ações contra os médicos. Os pesquisadores de Roraima confirmaram que os dinossauros viveram na Amazônia. A existência desses animais pré-históricos já havia sido documentada, mas sem provas concretas. Agora tem. A presença dos dinossauros em diversas regiões do Brasil já é conhecida por pesquisadores há muito tempo. Dessa vez, pesquisadores da Universidade Federal de Roraima estimam que há mais de 100 pegadas fossilizadas de dinossauros na região da Bacia Sedimentar, no norte de Roraima. As marcas têm mais de 100 milhões de anos e foram confirmadas pelos cientistas após 14 anos de estudos. As primeiras pegadas foram encontradas em 2011, durante um mapeamento geológico na região. O estudo inédito levou 14 anos para confirmar que as pegadas eram dos dinossauros. As pegadas pertencem a dinossauros carnívoros e herbívoros. A região da Amazônia sempre apresentou poucas descobertas arqueológicas porque as rochas do local foram expostas e passaram pelo processo de interperização. Esse fenômeno causa o desgaste e a decomposição da rocha, o que dificulta a preservação dos fósseis. Os cientistas seguiram critérios rigorosos. Depois de identificar uma pegada, a equipe limpou o local, fotografou e criou um modelo 3D em escala real. O método chamado fotogrametria
permite digitalizar as marcas com precisão e preservar detalhes. Com o modelo pronto, o material foi comparado a registros científicos de outros do mundo. Com a nova descoberta, os pesquisadores classificaram ela como inédita no norte do Brasil. As pegadas representam um grande avanço para colocar Roraima em destaque nas pesquisas sobre dinossauros no país. No Aquário de São Paulo, a primeira ursa polar nascida na América Latina completou 1 ano esta semana. A jovem ganhou um corpo bem definido para a espécie, o que inclui vários quilos a mais. E como é comum nesta idade, encanta quem vê. Nesta semana, a primeira ursa polar nascida na América Latina completou 1 ano de idade. Nur, que em árabe significa luz, de fato veio para iluminar a consciência dos brasileiros sobre a preservação dos ursos polares. No dia 17 de novembro, a não tão pequena Nur fez seu primeiro aniversário. A ursa polar, que nasceu com apenas 400 gramas, hoje já pesa incríveis 93 quilos e mede aproximadamente 1,70 m de altura. Lá dentro, ainda meio preguiçosa, a Nur só observava de fora da água sua mãe, Aurora, mergulhando e se refrescando na água que tem a temperatura ideal para elas, cerca de 16 graus. Já do lado de fora, cada movimento que as ursas faziam gerava uma pausa total nos visitantes do Aquário de São Paulo, e todos os olhares se fixavam na beleza daqueles animais. Em meio a discussões climáticas recentes da COP30, que acontece em Belém, para o Everton Lemos, que visitava o aquário com suas filhas, ter a Nur no Brasil de fato gera uma preocupação nacional no cuidado ao meio ambiente e também na preservação da espécie. Acho que toda a nação tem que ter esse cuidado, né? Essa preocupação com o meio ambiente, né? Cada vez mais você vê que está acabando, é uma tristeza, né? O futuro não vai conhecer esses animais, né? Acho que é importante, mas devido às crianças não conhecer, não ter o contato com esse animal aqui no Brasil, né? Então acho bem bacana ter essa oportunidade aqui em São Paulo. Desde que nasceu, Nur jamais foi separada de sua mãe, mas por questões biológicas não poderá conhecer seu pai, o peregrino, como conta a veterinária. Biologicamente, o filhote não tem o convívio paternal, que seria do peregrino. Então hoje a gente segue as mesmas diretrizes, então a Nur não reconhece o peregrino como pai e o pai também não reconhece a Nur como um filhote dela. E para comemorar o aniversário de 1 ano da Nur, essa turminha respondeu qual presente gostaria de dar para o aniversariante. Você sabia que foi aniversário dela essa semana? Sim. Qual presente você daria para a Nur, se você pudesse? Um peixe. Um peixe? Você acha que ela ia gostar? Sim. E você daria qual presente para ela? Um brinquedo que ela gostasse. O que você acha que um urso polar gostaria de ganhar? Irmã. Uma irmã? Verdade. E para quem ficou curioso e quer conhecer a Nur e também a sua mãe, Aurora, o Aquário de São Paulo fica aberto de segunda a domingo, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.